Olá, no Papo com o Editor desta semana a gente conversa com os consultores Cristiano Noronha, que é cientista político e vice-presidente da Arco Advice, e João Rumel, que é diretor executivo da Action Relações Governamentais e é consultor legislativo. Comigo está a repórter Jordana Neves, a quem agradeço muito pela companhia, e agradeço ao Cristiano e ao João pela participação. Muito bem-vindos os dois aí para a nossa prosa de hoje. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse debate. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer. Legal. Vamos começar falando sobre esse desenho político do segundo turno. O desenho político já começa a ser feito, né? Bolsonaro recebeu os apoios formais de algumas bancadas e alguns governadores dos estados mais importantes, né? São Paulo, Minas, Rio e também do Distrito Federal. Enquanto isso, o Cristiano e João, o Lula recebeu o suporte de Ciro Gomes, mesmo aí velado, né? Deve receber de Simone Tebet, recebeu há pouco o apoio de Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Até que ponto esses apoios podem se transformar em votos para cada um dos lados, né? É importante ressaltar que no primeiro turno o ex-presidente Lula já tinha recebido apoios expressivos, lideranças do PSDB já tinham sinalizado nessa direção, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, e essa migração ela já aconteceu em parte, né? Porque a gente olha a desidratação que, inclusive, Ciro Gomes, por exemplo, sofreu. Ele ficou atrás de Simone Tebet nesses resultados eleitorais, né? O apoio que o presidente também está... desses apoios, talvez que o presidente Jair Bolsonaro esteja recebendo, os mais importantes sejam de Rodrigo Garcia, porque é o maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo. Então, esse apoio é muito simbólico, muito expressivo. E também Minas Gerais, né, que é o apoio de Romeu Zema. Aliás, se a gente olhar a votação dos dois candidatos de ponta para a presidência da República, são os mesmos percentuais, exceto variando nas casas decimais em Minas Gerais. É o mesmo percentual, 48, 43, eles variam ali na casa decimal. Então, o apoio de Romeu Zema ao presidente Jair Bolsonaro é muito relevante nesse segundo turno. Mas eu diria que esses palanques estaduais, esses palanques, de uma forma geral, esses apoios, eles são parte de um tripé, na verdade, que vai influenciar o desempenho no segundo turno dos candidatos. Então, o primeiro são, sem dúvida nenhuma, esses palanques. São muito importantes. Mas existem também os debates que vão acontecer ao longo dessa é um longo caminho, né? Porque a gente tem aí 4 semanas cheias, inclusive, né? De campanha. Então, a gente já tem alguns debates agendados, sendo que o último deles acontece na TV Globo, que vai ser realizado no dia 28 de outubro. E a outra questão é essa questão econômica também. A economia, se ela continuar produzindo bons resultados, como tem sinalizado aí essas últimas movimentações, isso pode influenciar positivamente também a campanha de Jair Bolsonaro. Lembrando que o presidente já está antecipando o pagamento de Bolsa Família, ele anunciou a possibilidade da gente ter um 13º, por exemplo, especialmente quem vai receber é o eleitorado feminino também, né? E bem como também pode acontecer eventualmente novas reduções nos preços dos combustíveis. Então, o desempenho da economia nessa reta final também acaba sendo muito relevante. Bem, eu concordo plenamente com o Cristiano, mas eu coloco alguns pontos nesse segundo turno que, na minha opinião, são relevantes e têm que ser considerados. O primeiro, esse apoio dos governadores, a gente tem que lembrar que em 15 estados não vai ter segundo turno na eleição para governador, certo? Então, eu acredito que seja um fator relevante para as campanhas, principalmente
na motivação para o pessoal ir votar no segundo turno. Já existe um aumento do índice de abstenção do primeiro para o segundo turno. E sem as campanhas para governador, isso pode causar impactos, tá certo, quanto a votar. O segundo ponto que eu complemento aqui é que é o seguinte: se a gente olhasse as campanhas nos estados dos candidatos a deputados, tá certo, a maior parte dos candidatos evitaram vincular o nome deles à campanha presidencial, tá certo? Porque como essa campanha as pessoas foi marcado por não gostar e não por apoiar, os deputados, os candidatos, eles, em boa parte deles, evitaram entrar e anexar o seu nome aos candidatos à presidência da República. O que agora, que ele já está eleito ou não eleito, e dentro dos interesses, principalmente com a nova composição do Congresso Nacional, tá certo? A gente tem que ver como é que vai ser o comportamento desses parlamentares, desses novos parlamentares e dos parlamentares que não têm mais uma responsabilidade de ser votados, de serem analisados. Qual vai ser a postura deles no corpo a corpo? Como é que está esta rede? Chega diretamente ao eleitor, que ele teve que montar essa rede para poder convencer. Ele vai participar ativamente disso em todos os estados? Como é que vai ser a participação efetiva dessas pessoas no seu pronunciamento? Principalmente diante de uma postura que eles vão ter dentro desse novo conjunto de como está o Congresso Nacional. Então, eu acho, sinceramente, que essas coligações, esses apoios dos governadores é fundamental nos três principais colégios eleitorais no Brasil, tá certo? Eu acho que em São Paulo, como tem o segundo turno, vai ser muito focado e vai servir de campanha para divulgação a nível de Brasil inteiro, de passar. E o que eu acho também que vai ter uma participação importante para diminuir a quantidade de abstenção no segundo turno. Então, eu acho que esses são os fatores desses apoios e da participação dos políticos em relação ao segundo turno. Falando um pouco agora sobre os resultados das urnas no domingo, a gente viu que o Congresso de 2023 vai ser mais conservador e à direita, como vocês já tinham previsto ao broadcast. Em caso de vitória de Lula ou Bolsonaro, como que se daria a governabilidade de cada um diante da composição que a gente viu? E eles teriam maioria no Congresso para aprovar PECs, por exemplo? Olha, bem, a avaliação que eu faço é o seguinte: se eu fizer uma comparação, se o Lula ganhar, tá certo? Onde só para efeitos de comparação, são 20 anos. Em 2003 ele assumiu e ele pode assumir se ganhar em 2023. São 20 anos de diferença. São cenários de negociação, de colocar as coisas na mesa muito diferentes. Porque em 2003, tá certo? O que acontecia? O executivo ele tinha três coisas que hoje ele tem dificuldade de controlar. A primeira coisa, ele tinha um controle da pauta. O que se votava era medida provisória. Era muito pouca coisa que se votava que não fosse medida provisória. Ela trancava a pauta, ela tinha uma série de dificuldades em relação a isso. Hoje, não se tranca mais a pauta. Certo? Hoje, o presidente da Câmara tem o controle de que ele vai colocar, quando que ele vai travar a pauta ou não. Tá certo? Hoje também não trava para outros assuntos. Naquela época, travava até para uma PEC. Hoje já não trava. Tá certo? Então, quer dizer, o controle da pauta do Congresso tem que ser negociado. Quem tem hoje o protagonismo já é o Congresso Nacional, que pode manipular isso de uma forma de construção da pauta. O segundo ponto, tá certo? Naquela época, o presidente da República vetava e não se votava veto. Então, ele já não tinha esta negociação. E naquela época também, tá certo? Não tinha as RP9. Então, o orçamento hoje de emenda para repassar para os estados,
tá certo? Naquela época era totalmente, quase exclusividade da escolha e da negociação, o poder de caneta era do Executivo. E hoje não é mais do Executivo. Então é o seguinte, a questão da governabilidade, eu, sinceramente, acho que o poder do Executivo de pressionar, tá certo? E de ter um poder de barganha maior está muito reduzido. Não é que não tem, eu tenho cargos, eu tenho propostas, eu tenho. Uma outra coisa que, quanto ao orçamento, reflete, tá certo? É que hoje, antigamente, os vereadores e prefeitos iam no executivo para conseguir os recursos para os convênios, as obras estaduais. E hoje eles estão indo cobrar diretamente ao parlamentar que está lá todo final de semana, tá certo? Que está lá fazendo campanha, que vive o dia a dia lá da ponta. Então, quer dizer, esses aspectos vai criar uma dificuldade, tá certo? De uma negociação, de uma construção. Vai ser, eu acho que é um processo que é difícil? Não, mas eu acho que o empoderamento legislativo, a pauta vai ser muito mais difícil e vai ter que ser muito bem negociado, principalmente com esse Congresso mais conservador. Bom, a avaliação que eu tenho é o seguinte: em primeiro lugar, o nosso Congresso ele tem uma vocação governista, ele prefere muito mais fazer parte do governo do que ser da oposição, né? Então, ainda que o governo tenha que negociar mais, ainda que o modelo ele seja diferente, o nosso Congresso ele prefere ser governista. Quer dizer, isso o governo tem alguns instrumentos de participar, especialmente distribuição de cargos, né? Veja que a gente teve um atrito e um nível de tensão muito grande entre Bolsonaro e o Congresso, e, por conta disso, ele até convidou esses partidos do chamado Centrão, inclusive, para fazer parte do seu governo, distribuiu alguns ministérios e essa relação melhorou de uma forma muito, muito forte. Então, o nosso Congresso tem, agora, ele também, como disse o João, ele experimentou uma certa autonomia ao longo desse período, e isso começou muito justamente durante o governo Dilma, porque ela tratava mal o Congresso Nacional, e essa autonomia o Congresso não quer abrir mão, o Congresso vai continuar mantendo, como o João muito bem lembrou. Eu me lembro que uma vez teve um veto derrubado na gestão do Fernando Henrique. Quando isso aconteceu, o mercado todo entrou em pânico. O Bolsonaro ainda nem terminou o mandato dele, já teve mais de 50 vetos derrubados pelo Poder Legislativo. Então, o Congresso experimentou uma certa autonomia que ele não vai. Agora, isso não significa dificuldade. Desculpa, não significa que o próximo governo não tenha condições de criar uma maioria no Congresso Nacional. Vai ter que fazer concessões. Existe uma similaridade de agenda do presidente Jair Bolsonaro com esse perfil de centro-direita que o Congresso Nacional elegeu. Então, muito provavelmente, talvez, e até se você analisar os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, elegeram mais parlamentares do que os partidos que apoiam o ex-presidente Lula. Então, talvez o presidente Jair Bolsonaro, por uma similaridade de agenda econômica e também por um maior número de parlamentares, tenha mais facilidade de construir essa agenda, de conseguir adesão por parte do parlamento. O ex-presidente Lula, não existe tanta similaridade de agenda assim, o próprio presidente defende um modelo mais intervencionista, por exemplo, revogação de reforma trabalhista, é muito difícil que isso aconteça, com o Congresso Nacional que foi eleito. Então, e por isso mesmo a gente já vê o ex-presidente Lula sinalizando com alguns ajustes no seu programa de governo. Ele já começa, por exemplo, a dizer, olha, precisamos colocar alguma coisa, não simplesmente revogar o teto de gasto, mas a gente precisa dizer o que é que a gente vai colocar no lugar, a gente precisa apresentar isso. Então, desde já, inclusive para garantir a reeleição, o ex-presidente Lula já está fazendo esse tipo de ajuste no seu programa de governo. Se ele não fizer isso agora, primeiro que ele corre o risco ali de ter dificuldades no segundo turno. E, se não fizer, mesmo ganhando, vai ter que fazer isso para governar, porque, caso contrário,
esse perfil mais centro e de centro-direita do Congresso, ele vai encontrar grandes dificuldades. Cristina, já que você está com a palavra e a gente falou aí da questão do poder que o Congresso tem mais, né, do que tinha no passado, né, e também da questão do questão do orçamento que o João citou, como que os aliados de Lula, caso Lula seja eleito, né, eles apostam que o STF vai vetar, né, vai barrar o orçamento secreto legalmente, assim, na justiça, né, no STF, vai proibir, vai tornar não secreto o orçamento, né? Como que o governo, que o presidente Lula, caso seja eleito, ele vai lidar com isso se essa aposta não se concretizar? A gente tem aí pouco tempo ainda de trabalhos do STF, e como que o presidente Lula vai lidar com o Centrão, caso seja eleito? Olha, primeiro que há essa questão de orçamento secreto, o responsável é o relator. Lá, ele sabe ali como é que ele está usando ou despachando os recursos. Aliás, a ministra a Rosa Weber, né, ela promete colocar isso em votação já nesse ano. Muito provavelmente isso deve acontecer em novembro. O que eu imagino que o Supremo vai definir não é proibir, né, RP9. O que o Supremo vai dizer é o seguinte: tem que ser mais transparente. Então, tem que definir mais. E aí, o Congresso Nacional, não é que ele vá perder o controle dessa RP9. Talvez o Congresso, eu acredito que o Congresso vai dar uma resposta se reorganizando e dando, então, mais transparência. Mas eles dificilmente vão abrir mão desse instrumento. O que vai acontecer pode ser uma nova modelagem dessas RP9, uma nova configuração, dando mais transparência e tudo mais, mas o Congresso não vai querer abrir mão, isso não vai mudar. Acredito eu que, muito provavelmente, o que o Supremo vai exigir mesmo é transparência desse recurso. Então, eu acredito que vai haver rapidamente uma solução. Lembrando que o Arthur Lira quer ser reeleito presidente da Casa no próximo Congresso. Então, pode até ser que, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal agora em novembro, ele mesmo trabalhe para que ele já resolva essa situação, inclusive com base no orçamento que está sendo votado agora pelo Congresso Nacional. Então, essa questão toda aí vai ser, muito provavelmente, resolvida com essas novas, com esses próximos, logo depois da eleição. Primeiro, a partir do julgamento do Supremo, e depois, acredito eu, que o Arthur Lira pode liderar um movimento interno dentro da casa, ajustando isso aí conforme a decisão da Suprema Corte. Bem, primeira coisa que eu coloco é o seguinte: o que criou o RP9, tá certo, foi uma emenda constitucional. Tá certo? Então, está na Constituição. Para determinar a questão da RP9, para acabar com isso, tem que mudar a Constituição. Esse é o primeiro ponto. Então, é o seguinte: o Supremo vai falar que um ato da Constituição é inconstitucional. Eu vejo uma coisa um pouco difícil. Quanto à questão de transparência, tá certo? A pergunta que eu faço é o seguinte: antigamente, eu tenho um programa, tá certo? A questão de cisternas, tá legal? Quem decidia o dinheiro que ia para que cidade, que região? Tá certo? Era quem? O presidente da República. Era transparente os critérios que ele distribuía isso? Tá certo? Não. Tá certo? Inclusive, eu trabalhei no governo, não. Tá certo? Hoje é o relator, numa negociação com 513, onde cada um sabe a dor dentro desse processo. Tá certo? Qual é a diferença de um ato ou de outro? Um do presidente e outro do relator? Qual é a transparência dos dois? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Tá certo? É mais justo o presidente ou o ministro ou um funcionário público concursado distribuir esse dinheiro, ou o representante do povo que tem que prestar conta e sente a dor dele lá na ponta? Tá certo? O nome é maldoso, a forma como está vendendo é maldosa. Agora, a gente tem que discutir o instrumento de distribuição do recurso e como que são os critérios. Porque, sendo ele no executivo ou no legislativo, tá certo?
Pode até não ser transparente para nós que estamos de fora, para eles tem critérios. Tá legal? Então, o que eu quero colocar é o seguinte: esse orçamento secreto, ele sempre foi secreto. Ou ele era secreto na mão do executivo, ou ele era secreto na mão do legislativo. Tá certo? Agora, eu, tá certo, questiono e gostaria de perguntar para a sociedade: qual é mais justo? Aquele que está sentindo a dor lá na ponta ou no executivo que não conhece o Brasil como um todo? Tá certo? E que pode ser um poder de barganha melhor. Tanto que o Arthur já colocou. Ou é o orçamento secreto ou é o mensalão. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que essa é uma discussão que vai ser feita. E, pelo que o Congresso eu vejo dos parlamentares, ele corre muito menos risco de uma negociação, de uma situação, do que sendo essa modificação de negociação. Entendeu? Então, essa é a visão que eu acho. Por isso que eu acho muito difícil, tá certo, ter qualquer modificação ou qualquer coisa. Vão mudar os critérios? Pode até mudar. Porque, olha só, o que eu quero colocar é o seguinte: os parlamentares estão cada dia melhorando a sua forma de fazer. Porque quem vota tanto o PPA como quem vota a LDO, que vai dar os critérios, tá certo, de como vão ser gastos esses dinheiros e alocados, é o Congresso. Quem dá a palavra final nisso é o Congresso. Tá certo? Então, porque eles que votam, se vetar, eles podem quebrar o veto. Então, quer dizer, dificilmente isso vai mudar, dificilmente eles vão abrir mão disso. E acredito que a transparência vai ser naturalmente um processo de aprendizado que vai acontecer rapidamente nos próximos anos. E a questão também do orçamento é que a gente vê os recursos indo para áreas que às vezes não são prioritárias e locais deixando de receber recursos. A transparência é uma narrativa, mas aliados de Lula chamam esse mecanismo de excrescência e não aceitam nem a transparência para eles seria um caminho. E eles falam que a CGU, ações da Polícia Federal, para mostrar as entranhas do mecanismo, poderiam gerar uma pressão nos parlamentares e acabar também servindo como uma solução para o que a gente tem hoje. E falam também numa pressão por parte da sociedade, especialmente empresários, por exemplo, do ramo da indústria, que acabam vendo os recursos em investimentos caírem por causa dessas emendas. Essas pressões trariam as respostas desejadas por exemplo, aliados do PT? Bem, olha só, a pressão do empresário é maior do que quem vota, quem tem voto para o parlamentar? Olha só, eu sendo um deputado que vou ser avaliado daqui a 4 anos, se eu der dinheiro para os empresários ou dar o direito para uma necessidade da população, quem vai me trazer mais votos? Então, eu acho que esse tipo de pressão, e aí é uma discussão que a sociedade vai ter que ter. Quer dizer, a sociedade vai ter que se organizar melhor para fazer os pleitos. Se eu quero uma escola ou eu quero uma estrada. Tá certo? Eu quero festa, tá certo? Ou eu quero um hospital, um equipamento. Eu quero mais dinheiro para contratar isso ou aquilo. Essa é uma discussão que a sociedade vai ter agora, que ela vai ter que cobrar isso daquele parlamentar que está aqui, que está negociando esses recursos, e que ele vai ter que colocar isso. Olha só, quem conhece a sistemática, tá certo? O que está acontecendo já nos últimos anos? O vereador e o prefeito antigamente tinham que bater na porta do ministro, do secretário, do presidente da República. Hoje, ele bate na porta do representante da sociedade dentro do Congresso. Mudou. Então, quer dizer, esta pressão que vem de baixo, ela vai vir em cima daquele que tem que prestar conta diretamente à sociedade no local onde ele teve o voto. Então, quer dizer, a questão é a seguinte: qual é o que é mais o direito da democracia? É a população, através dos seus representantes, virem cobrar ou os empresários? E, nesse sentido, complementando o que o João está falando, quando você tinha a doação privada de campanha, o poder do empresário era mais forte, porque ainda, ou pelo menos havia uma certa compensação, porque ele fazia aquilo que a população queria também,
mas ele recebia uma doação privada, doação de empresas. Então, agora, como a doação empresarial acabou, esse vínculo, na minha opinião, acabou se fortalecendo mais com a população. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Mas né, o eleito agora ele é muito mais atento, né, a essa questão orçamentária por aquilo que, obviamente, vai beneficiar determinada região e, consequentemente, lhe resulte em mais votos, tá certo? Então, essa conexão mudou até mesmo quando essa questão da doação privada de campanha foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A gente está caminhando para o nosso final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta, juntando a questão do Centrão e da possibilidade do que foi aventada aí desde a semana passada, da fusão entre o União Brasil e o PP, lembrando que a União Brasil já foi a fusão do Democratas, do PSL, de outros partidos. Eu queria saber de vocês como é que isso pode influenciar esse crescimento de partidos. Essa fusão é natural e como isso deve influenciar na governabilidade de ambos, né, caso Bolsonaro seja reeleito ou caso Lula seja eleito? Bem, eu acho que nós estamos vivendo hoje uma reforma partidária. Tá legal? Então, o que aconteceu? Nesse momento, tá, a gente viu que vai ter uma consolidação de 28 partidos ou federações que puderam lançar candidatos, tá certo? 12 conseguiram o coeficiente eleitoral, ou superar a cláusula de barreira. Então, 12 vão ter recursos, tá certo? Para continuar a sobrevivência, recursos públicos para sobreviver e fazerem campanha. Tá certo? Os outros não. Essa fusão, então, quer dizer, você já vai ter uma consolidação disso. Então, nós vamos ter 12 partidos fortes dentro da sua proporção aí. Quer dizer, então, o processo de negociação dentro do Congresso já modifica. Eu vou ter partidos fortes e os partidos são donos dos mandatos. Então, os deputados não vão ter que ter janelas específicas para poder mudar, senão não vão poder mudar. O mandato é do partido. O segundo ponto, eu analiso que isso vai fortalecer os partidos. Eu brinco muito que hoje nós temos que cobrar qual é o programa de cada um desses partidos, quais são a pauta econômica, social que eles vão colocar nos próximos 100 dias na nova legislatura. Isso é importante. E o segundo ponto, essa fusão do PP com o União, a gente tem que ver que é a formação das comissões. Tá certo? Como é que é distribuída as comissões? Quais são as comissões que são importantes? Eu preciso da CCJ, da CFT, da Comissão de Orçamento. E pelos acordos, como sempre foi distribuído, é sempre pelos partidos que têm o maior número de deputados. Então é o seguinte, se sair essa fusão, pensamos que hoje a federação do PT é o segundo maior partido na Câmara. Tá certo? Ele passa a ser o terceiro. Quer dizer, a possibilidade deles conseguirem, a não ser em uma grande negociação, uma comissão ou uma comissão de orçamento, passa a ser muito reduzida. Então, eu acho que todo mundo já está olhando dentro dessa perspectiva de governança e de empoderamento dentro da atividade do Congresso Nacional, independente de quem seja o presidente da República. Então, eu acho que a gente está olhando um processo de empoderamento e realmente empoderamento do poder de decisão da agora para frente. Bom, o Centrão ele vai ser importante para qualquer presidente da República, não importa quem. Esses partidos, PP, PL, eles apoiaram, né, de Fernando Henrique Cardoso a Bolsonaro. Né? Por quê? Porque são partidos expressivos, são partidos que têm um percentual importante da casa e que sem ele esses presidentes não teriam condições de aprovar seus projetos de interesse. Então, sendo Lula, sendo Bolsonaro, esses partidos que compõem o Centrão farão parte da base. Esse processo de fusão, como o João falou, isso é um reflexo já, e para mim, eu vejo isso já como uma articulação do presidente Arthur Lira de tentar já garantir, obviamente, a sua reeleição. Sabe-se que, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, será
é quase que natural Arthur Lira continuar como presidente da Câmara dos Deputados. Havendo uma vitória do ex-presidente Lula, essa briga, essa eleição não é tão dada. Embora Arthur Lira, como presidente da casa, ele entra nessa disputa, obviamente, como favorito, né? Ele entra com uma força muito grande. E daí porque eu insisti, se houver qualquer tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal que inviabilize essa questão de RP9, que retire poder do Congresso Nacional, o Arthur Lira fará tudo para devolver e manter esse controle do orçamento nas mãos do Congresso Nacional. E outro ponto é justamente que ele já faz isso para se posicionar, entrar nessa disputa forte e, além disso, também controlar comissões relevantes. Lembrando que a CCJ, próximo governo, uma série de outras reformas entram em discussão, e outras continuam a discussão. A CCJ é uma etapa fundamental de qualquer emenda constitucional, afinal de contas, ela é o primeiro passo, é a porta vamos dizer assim, de entrada de qualquer emenda que vai ser discutida pelo Congresso Nacional. Legal. Cristiano Noronha, da Arco Advice, João Rummel, da Action Relações Governamentais, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor do Broadcast Político. Muito obrigado a Jordana Neves, repórter, que voltou aqui a colaborar com a gente. Muito obrigado ao Cláudio da Luz, que está fazendo a edição final desse programa. E muito obrigado a todos os assinantes que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político.